Tudo bom, pessoal? Bom dia. Olha só, hoje vamos estar falando sobre circuito de ressonância, circuito RLC, tanto em paralelo como em série, certo? Vamos para a vinheta, depois vamos ao que interessa. E daí, pessoal, o que acontece? Eu tenho um circuito RLC, porém em paralelo, tá? Eu tenho uma fonte de alimentação aqui, ó, de 100 volts, tá? Em 60 Hz a frequência, tá? Um resistor de 5 ohms, tá? E daí eu tenho meu circuito aqui em paralelo. Como que eu sei que está em paralelo? A corrente toma um ramo e toma o outro ramo. E volta a se encontrar aqui, né, pessoal? Olha só. A corrente chega no nó, ela toma um ramo e toma o outro ramo. E depois se encontra novamente. Tá? Eu tenho um indutor, certo? Em milihenry, 0,0003198. E tem um capacitor em microfarad. Milihenry é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 10 na menos 3. Ou seja, eu tenho que dividir esse valor por 1000, porque eu tenho a minha tensão em volts, né? Eu tenho que passar para Henry. A mesma coisa o microfarad. É a mesma coisa, ó, 22 microfarad é a mesma coisa que multiplicar 22 por 10 na menos 6, né, pessoal? Então, é a mesma coisa, para mim passar para farad o valor de 22, eu tenho que dividir por 1 milhão, que é 10 na menos 6, né, pessoal? Então, o que acontece? Achei o valor respectivo em farad para o capacitor, certo? E achei o valor respectivo para o indutor em Henry, ó. Esse valor aqui agora está em Henry e esse valor aqui está em farad, certo, pessoal? Henry e farad, certo? Porque a minha fonte está em volts, né? Eu tenho que igualar as grandezas. Eu poderia me utilizar dessa fórmula aqui. A gente pode substituir, né? 2 vezes o π, que é 3,14. Daí eu tenho que achar a raiz do meu indutor, né, pessoal? Desse valor aqui, ó. Vezes o meu capacitor, né? Entenderam? Eu tenho que achar essa fórmula aqui, ó. Sabendo essa fórmula, a gente vai chegar no mesmo resultado. Mas eu resolvi primeiro achar as reatâncias. Quem? A reatância capacitiva e a reatância indutiva, certo? E daí, ó, usando a fórmula da reatância indutiva, eu pego, ó, 2 vezes o π vezes a frequência vezes a indutância. 2 vezes 3,14 vezes 60, que é a minha frequência, vezes o valor que eu achei em Henry, que é a minha indutância, tá? E daí eu cheguei nesse denominador aqui, ó, pessoal. 120,500 ohms, reatância indutiva, ó. A oposição do indutor mediante a frequência, a passagem de corrente elétrica, tá? E o capacitor, a mesma coisa, ó, reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes o π, que é 3,14, vezes a frequência de 60 Hz, tá? Vezes a capacitância em farad, né, pessoal? E daí, pegando esse valor aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes a frequência vezes a capacitância, que eu converti para farad, né? Estava em microfarad, que é a mesma coisa que multiplicar o valor, né, de 22 vezes
vezes 10 na menos 6. Ó, eu estou dizendo que é 1 milhão aqui, né, pessoal? 10 na menos 6 é a mesma coisa que dividir o 22 por 1 milhão. Ó. 1 milhão é o 1 e 6 zerinhos. Ó. Tá? E daí eu cheguei nesse valor aqui, ó, 0,00022 o que? Farad. Tá? Eu tive que igualar as grandezas, como aqui em Henry, ó. Eu tinha, ó, esse valor aqui, ó, 0,0003198 é a mesma coisa, ó, que multiplico por 10 na menos 3, né? É a mesma coisa que dividir 10 na menos 3 é 1000. É a mesma coisa para mim passar esse valor aqui, ó, para Henry, eu vou dividir ele por 1000, ó, pessoal. Dividir por 1000, ó, a vírgula vai subindo, né, aqui, ó. Então, eu cheguei em 0,3198 Henry. E daí o que que acontece, pessoal? Eu achei praticamente o mesmo valor, tanto para a oposição do meu indutor, como a oposição do meu capacitor, ó. Eu cheguei ao mesmo valor, ó, 120,633 ohms. Deu uma pequena desproporção aqui, ó. Tá, pessoal? Mas é um valor insignificante. Então, como eles estão em paralelo, ó, eu vou fazer a reatância do indutor em paralelo com a reatância do capacitor. Como eu só tenho dois componentes, pessoal, eu posso fazer a multiplicação pela soma. Então, vindo aqui para baixo, deixa eu puxar mais para cima aqui, ó, a impedância, ó, DJ, reatância do indutor, ó, J é mais 90, né, pessoal? É mais 90, ó, eu estou num ângulo de mais 90, porque eu estou falando do indutor, ele sobe no gráfico. Menos JC, ó, a multiplicação de menos JC, que seria um ângulo de menos 90, né, pessoal? Porque ele desce no gráfico. Dividido pelo quê? Pela soma deles. Só que daí eu tenho a minha reatância indutiva, só que o capacitor é negativo, né? Menos minha reatância capacitiva, certo? A multiplicação pela soma, tá? E daí o que que acontece aqui, ó? 120, eu vou chegar à conclusão o quê? Eu arredondei, né, pessoal? 120 do indutor vezes menos 120 do capacitor. Porém, se nós olharmos embaixo, pessoal, eu tenho 120 do indutor menos 120 do capacitor, ó. Isso daqui vai dar zero. E a gente sabe, pessoal, que qualquer valor dividido por zero vai tender ao que? Ao infinito. Vai tender ao infinito. Então, essa resistência aqui, ó, ela vai ser tão alta, que vai ser como se estivesse uma chave aberta aqui, ó, pessoal. Uma chave aberta. Eu tinha feito aqui já, ó, uma chave aberta. Ó. Ou seja, sai do circuito. Isso daqui sai. Entenderam? E por que o nome desse circuito é circuito tanque, né, pessoal? Porque o indutor, ele armazena cargas por campo eletromagnético. Ele armazena cargas, né, pessoal? Através do campo eletromagnético. E o capacitor armazena cargas através do campo elétrico. Certo, pessoal? O capacitor armazena cargas através do campo elétrico, enquanto que o indutor armazena cargas através do campo eletromagnético. Então, isso aqui vai ficar um tanque de cargas, certo? Só que, porém, como a ressonância de um e do outro, um vai anular o outro nessa ressonância, porque
Qualquer valor dividido por zero vai tender ao infinito. É regra, pessoal. Tá? Um anula o outro, eu fico apenas com o meu resistor de 5 ohms. E daí, eu quero achar a corrente. Como que eu vou achar a corrente aqui? Eu apenas vou pegar a minha fonte de 100 volts, né? O que é corrente, pessoal? É a minha tensão dividido pela minha resistência. Eu tenho apenas a minha resistência. Porque esse circuito aqui, ó, ele ressonou de tal forma que ele saiu do circuito. Então, 100 dividido por 5, né? Eu vou ter uma corrente aqui de 20 amperes. Que legal isso, né, pessoal? E daí o que acontece? Aqui embaixo, pessoal, espero que vocês estejam enxergando. Tá? Aqui embaixo eu coloquei o circuito em paralelo de ressonância e aqui embaixo eu coloquei em série. Ó. A mesma coisa, eu tenho uma fonte aqui, ó, de 100 volts, tá? Numa frequência de 60 Hz. Certo? E tenho um resistor de 5 ohms aqui. E tenho o indutor e tenho o capacitor, né, pessoal? Com os mesmos valores. Os mesmos valores que eu apliquei aqui embaixo, certo? Eu já coloquei direto, né, então. Qual é a fórmula, pessoal? O circuito em série. Como que eu me utilizo quando eu tenho um circuito em série, tipo um resistor, o indutor e o capacitor, o circuito RLC, como nós conhecemos, né? Aqui é RLC também, porém, aqui está em paralelo, né, pessoal? É o circuito, ó, R, L de indutor e C de capacitor. RLC também, porém em paralelo. Só que aqui embaixo eu tenho RLC em série, tá? Então, qual é a fórmula? Eu vou usar a impedância igual. Eu vou cair no teorema de Pitágoras, né, pessoal? Teorema de Pitágoras, ó. O resistor elevado ao quadrado mais a diferença, né? O meu indutor, a reatância indutiva menos a reatância capacitiva elevada ao quadrado. Tá? Eu vejo aqui, ó, que dentro da raiz, ó, como eu tenho 120 ohms aqui, ó, de resistência e tenho 120 ohms de resistência no capacitor, eu tenho 120 ohms de resistência no indutor, 120 ohms de resistência no capacitor, dentro da fórmula que eles vão se anular. Ó, eu vou ficar apenas com o meu resistor, ó, 5 ao quadrado, né, mais 120 menos 120 ao quadrado, dentro da fórmula, né? Eles se anulam, ó. Então, a minha impedância, pessoal, a minha impedância vai ficar igual à minha resistência. Porque é como, pessoal, esses dois circuitos aqui, ó, eles vão funcionar como um fio, certo? É como se tivesse um fio aqui, ó. Diferente do paralelo, o paralelo ele vira uma chave aberta, tá? A ressonância aqui, ó, vai fazer com que esse circuito aqui, ó, saia, com que ele saia do circuito, ó, ficando uma chave aberta, certo? Porém, em série é como se fosse um curto-circuito. Olha que legal isso. A passagem da corrente vai ser intensa, certo? E como que eu acho a corrente? A mesma coisa, pessoal. A corrente é a tensão da fonte dividido pela resistência, que é 5. Eu também vou ter uma corrente de 20 amperes. Porém, a corrente ela vai passar aqui, ó, no meu indutor e no meu capacitor, como se eles fossem um fio. Enquanto que aqui em cima, em paralelo, a corrente ela vai ela não vai passar, pessoal, porque vai ser uma chave aberta aqui, ó. Entenderam? Olha que interessante saber isso, pessoal. Se foi relevante esse vídeo, se você entendeu o circuito RLC em paralelo, que funciona o meu indutor e o meu capacitor estando em paralelo,
eles funcionam como uma chave aberta, eles saem do circuito apenas funcionando como um tanque, porque o capacitor armazena cargas e o indutor também. O indutor por campo eletromagnético e o capacitor por campo elétrico. Eles formam um tanque, porém eles saem do circuito, obstruindo a passagem da corrente elétrica por eles. Enquanto que no circuito série, pessoal, eles funcionam como um fio. Ou seja, a minha impedância fica igual à minha resistência. Olha que interessante. Se lhe foi relevante, pessoal, esse vídeo, se agregou mais bagagem para o seu conhecimento, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo